Não adiantou proibir asa flexível no GP de Barcelona, a McLaren dominou. Acredite se quiser, o Verstappen foi eleito o piloto do dia, mesmo fazendo tudo aquilo, e ele já admitiu que ele estava errado. Nós temos um Hamilton que não está bem na Ferrari e a gente precisa falar um pouco disso. Alonso pontuando e o que foi que a Sauber fez com o carro e com as estratégias. Esse é o vídeo de hoje para falar do que aconteceu no GP da Espanha, lendo comentários que vocês mandaram. Eu fiz um post na comunidade pedindo coisas que vocês tinham para falar sobre o GP da Espanha e aqui está o vídeo para vocês. Lembrando, eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui. Caso goste de Fórmula 1, não esqueça de clicar no like nesse vídeo para ajudar na divulgação e inscreva-se no canal para ver mais vídeos meus. Então, vamos ao vídeo. Simplesmente ridículo o Verstappen ganhar o prêmio de piloto do dia. E sim, para você que viu o GP da Espanha e não entendeu o que aconteceu, o Verstappen sim foi eleito o piloto do dia no GP da Espanha. E isso foi apenas por uma mera coincidência. Por quê? A votação de piloto do dia já começa desde o início da corrida. Então, todo mundo foi votar no Verstappen porque ele era o único que estava conseguindo desafiar as McLarens. O problema é que no final da prova, a Red Bull cometeu um erro de estratégia, um erro de controle de pneus, e aí o estrago já tinha sido feito. Todos os votos já estavam lá e o Verstappen fez o que fez com o Russell e um pouquinho também com o Leclerc. Acabou tomando 10 segundos de punição, porém os votos já estavam lá. E aí no final, mesmo depois de tudo isso, ele foi eleito o piloto do dia. E na minha humilde opinião e na opinião de todo mundo aí fora também, o verdadeiro piloto do dia do GP da Espanha foi o Nico Hülkenberg, que chegou em sexto na pista com uma Sauber e terminou em quinto logo depois da punição do Max Verstappen. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Por que a Red Bull não manteve o Verstappen com aquele pneu macio que ele estava? Se não tivesse entrado nos boxes, ele relargaria na P1 e só teria que manter a posição por 6 voltas. Me explica! Mas tirando isso, a corrida foi espetacular, Nico deu um showzão. A Red Bull cometeu um erro de controle de pneus logo no último pit stop. Porque quando ele entrou para fazer a troca de pneus junto com os carros da McLaren, ele só tinha um jogo de pneu possível, que era o pneu duro. E tinha alguns outros, que era o pneu macio, já velho, de, se não me engano, 6 ou 7 voltas, de acordo com o Helmut Marko. Então, ou eles colocavam um pneu macio, que já estava velho e desgastado, ou arriscavam colocar um pneu novo, porém duro, que era difícil de esquentar. E eles fizeram justamente a cal, que em tese seria mais lúcida por ser um pneu mais novo, porém se provou errada na pista porque eram poucas voltas para serem usadas com pneu duro. E sim, eu concordo com a ideia de que ele deveria ter ficado na pista mesmo com pneu velho. Porque, sendo honesto, pessoal, é o Max Verstappen numa relargada. Ele vai tomar logo depois das 2, 3 voltas, ele iria perder posições por causa disso, mas era a única chance. Assim que colocaram o pneu duro, ele cometeu um erro na relargada e perdeu todas as posições logo depois da punição. É muito fácil comentar aqui, porque a obra já está pronta. É muito fácil ser um engenheiro de uma obra que já está muito bem consolidada. Mas foi um erro. Eu, no lugar da Red Bull, manteria ele lá. Eu falei isso ao vivo, vou falar aqui de novo. Eu preferiria ver o Verstappen perdendo posição na pista do que colocar um pneu que eu sei que ele não vai durar e logo depois perder posições. Como aconteceu com o Leclerc na relargada, logo depois o Russell chegou e se deixasse até o Hülkenberg chegava. Qual foi a lógica da estratégia para Gabriel Bortoleto? Hülkenberg em quinto e Gabriel em 12º. Como explica? Vamos lá. O Hülkenberg, ele tinha 2 jogos de pneus macios a mais que o Gabriel. Então ele tinha uma possibilidade estratégica um pouco mais tranquila do que o brasileiro, que tinha um pneu duro novo, tinha um pneu médio novo e tinha um pneu novo macio. O resto eram todos pneus velhos. Tanto é que o próprio Gabriel admitiu logo depois na coletiva que ele começou, de fato, com pneus macios, porém já eram pneus de pelo menos uma volta. Eram pneus já usados, vindos da classificação. O problema é que, quando o Gabriel começa a corrida, pelo que a gente percebeu, a Sauber quis alongar ao máximo os instintos com ele, para tentar chegar no final da prova e colocar um pneu macio novo, ou então colocar um jogo de pneus novos, para que ele pegasse o grid de surpresa e fosse escalando até o final da prova. O inacreditável é que enquanto eu estava editando esse vídeo, eu fui dar uma olhada nas últimas notícias e encontrei isso daqui. Chefe da Sauber admite erro com estratégia de Bortoleto. Até aí tudo bem. Mas ele diz: pensamos que daria para fazer uma parada.
O que parece um pouco de insanidade, porém também dá para justificar o porquê que eles tentaram manter tanto tempo o Gabriel na pista com o mesmo jogo de pneus desde o começo da prova. Ele perdeu tempo. Só que de acordo com a equipe, o trabalho de controle de desgaste de pneus foi tão bom que eles chegaram a cogitar uma parada só. Bom, não deu certo e foi por isso que ele demorava tanto para entrar nos pits. E aí, o Hülkenberg saiu passando todo mundo com o talento que ele tem, abriu a distância, parava mais cedo, se mantinha na pista, enquanto o Gabriel parava mais tarde e acabava perdendo tempo por causa disso. É como se a Sauber tivesse duplicado as estratégias. Ela vai dar uma estratégia mais conservadora para o Hülkenberg e vai dar uma estratégia um pouco mais defensiva para o Gabriel. E aí, pontuaram com o Hülkenberg, que era o objetivo deles, e com o Gabriel eles deixaram a estratégia um pouco mais defensiva para ver no que ia dar, e ele quase pontuou. Eu acho que a estratégia da Sauber foi errada, era para ter feito a mesma coisa com o Hülkenberg, mas a relação de pneus influenciou bastante nisso. Sauber passando a Ferrari e quase passa Verstappen na pista, como eu falei. Parece que quem se deu bem com a nova diretiva foi a Sauber, em mudança de forças. A Sauber levou atualizações para o GP de Barcelona e gostamos bastante dela, porque logo depois que saíram as simulações de corrida, apareceu a Sauber, não em último mais, mas ali em antepenúltimo, brigando com Williams, Alpine, Racing Bulls, e de fato isso aconteceu. Eu estou muito feliz com a Sauber nesse ponto. Obrigado, Sauber, por pelo menos entregar um carro de verdade pra gente agora. E se a diretiva deu uma atrasada nas equipes que estavam na frente dela, para a Sauber foi ótimo, porque ela deu um salto para frente, né? E agora talvez brigue por pontos? Será? A gente só vai saber nas próximas corridas, porque não dá para cravar agora. É muito cedo, uma corrida só. O Gabriel já vem fazendo até um bom trabalho, o Hülkenberg também. O carro era ruim, mas os pilotos conseguiram superar as dificuldades. Mas agora o carro está atualizado, o carro está mais equilibrado, dá para brigar. Vimos uma ultrapassagem do Gabriel Bortoleto na pista contra o Carlos Sainz, se eu não estiver errado. Temos algo bom vindo aí. Espero que a Sauber mantenha isso, que ela atualize até mesmo um pouquinho o carro, para quem sabe a gente não só brigar por pontos, mas pontuar regularmente. Não que isso vai mudar na temporada da Sauber. Tudo bem que ela está brigando com todas as outras equipes, agora é oitava no campeonato, mas nós queremos um gostinho de felicidade, pelo menos a partir de agora desse segundo terço da temporada e até mesmo da segunda metade. Muito flexível esse resultado de P1 e P2 da McLaren. Red Bull vai reclamar. Olha só que engraçadinho, torcedor da McLaren. Realmente, não adiantou a diretiva para a McLaren não. Na verdade, melhorou para ela. Ela não levou atualização. Se não me engano, ela foi a única equipe que não levou a atualização para Barcelona. Já estava com a asa nova, em tese, pronta desde Imola. E não sentiu falta da diretiva, não sentiu falta de nada. Como o Stella falou, que não existe um modo de você desligar o desempenho desse carro. Não tem como você tirar o desempenho desse carro a partir de uma restrição. O carro da McLaren é bom como um todo, então não adianta você chegar e tirar uma asa, tirar um assoalho, tirar uma asa traseira, tirar mini DRS, tirar sistema de freio, não adianta. O carro é realmente superior a todo mundo mesmo e deve estar com quase o dobro de pontos para o segundo colocado, vai ser a campeã de novo. E, se duvidar, ou melhor, quase certo, o Piastri vai ser campeão nessa brincadeira aí, tá? Porque o Norris, ainda que ele está fazendo um ótimo trabalho nas últimas corridas, porque eu sempre falo para vocês, a corrida que a gente não fala do Norris é aquela que vai melhor. Né? A corrida que o Norris mais vai bem é aquela corrida que a gente não olha para ele. Tá indo bem, ele não tá desafiando o Piastri. O Piastri tá abrindo vantagem, tá aproveitando o bom momento que ele tá vivendo e tá abrindo pontos, apesar que são só 10, né? Eram 3, aí mais 7, agora 10. E o Norris tá só ali olhando também. Ou seja, a maior ameaça pro Piastri é o cara do lado. Enquanto o Red Bull agora tá com um problema até de estratégica. Esse problema de estratégia, nossa, tô falando um bocado de palavra errada. Tá com um problema de estratégia. A Ferrari não vai chegar. A Mercedes não sabe o que ela quer ainda. Não tá atualizando o carro da maneira que deveria. Não tá querendo brigar por título. A McLaren vai ganhar outro título de novo. A menos que alguma equipe apareça, bem como a própria McLaren, em 2023 e resolva desafiar os caras com um piloto que realmente queira. E agora falando dos meus pilotos, dos meus velhinhos. Muito triste ver Hamilton largando na frente do Leclerc. E no final, o Leclerc acabando na frente dele. Não, isso não é sobre o Leclerc, tá? Porque o Leclerc conseguiu uma P3 por mérito dele. O Leclerc é o piloto que a gente já conhece, é o piloto que vai responder na pista,
era um adversário interno para o Hamilton, que todo mundo sabia que ia ser difícil. Só que isso aqui é mais sobre o Hamilton do que sobre o Leclerc. Ele está um pouco desanimado nas entrevistas pós-corrida. Perguntaram para ele o que ele aprendeu nessa rodada tripla. Ele falou que não aprendeu nada, que ele tem que melhorar, que o problema talvez seja ele, não o carro, ou o carro com ele, ou ele com o carro. Tá um pouco perdido, tá uma bagunça. E é triste mesmo ver o Hamilton nessa situação, porque, porra, o cara foi pra Ferrari, a gente esperava alguma coisa. Tudo bem que a McLaren fez um carro de outro planeta nesse ponto, e talvez ele não chegue com o carro da Ferrari, mas ele não tá respondendo com esse carro da Ferrari, velho. Não tá legal. E não é uma crítica injusta falar que ele tá devendo um pouco com esse resultado. O cara foi ultrapassado por uma Sauber. Não pode, gente. Tudo bem que isso aqui é mais mérito do Hülkenberg do que tem mérito do Hamilton, mas não pode. Você não pode ser ultrapassado por uma Sauber. E é isso. As coisas não estão acontecendo pro Hamilton na Ferrari ainda. Aguardemos ainda até o final da temporada, até mesmo o final da próxima, para cravar alguma coisa, mas por enquanto não tá sendo legal ver o Hamilton nessa situação, não. Não mesmo. A gente sempre foi acostumado a ver o Hamilton motivado, falando que vai responder na pista, na próxima corrida e tal. Nessa temporada ele tá muito... talvez o problema seja eu, talvez eu não esteja bem. Pô, a gente não gosta de ver o Hamilton assim. Por favor, Hamilton, when you watch this video, please stop being like that. Start motivating us like you always did. Gostaram do meu inglês? Sou bom no inglês, pô. E falando do meu outro velho, tá aqui, finalmente o Alonso pontuou. Já podemos comemorar o título de 2026. Isso que ele chegou em 10º, tá? 10º lugar, ultrapassando o Gabriel e o Lawson no final. Não, gente. Assim, deve ter dedo do Newey aqui? Deve. O Newey deve ter feito alguma coisa nesse carro. Deve ter indicado alguma coisa, um parafuso novo ali aqui. Mas vamos com calma. A primeira corrida que ele pontua, nas últimas 8 ou 9. É muito doido pensar nisso, né? A gente tá falando do Hamilton, que não tá indo bem na Ferrari. Chega no Alonso, vamos ganhar tudo. Sai da frente, vamos ganhar tudo, pontuamos. Não dá ainda, vamos esperar um pouquinho, mas... Será que esse carro da Aston Martin pode prometer mais alguma coisa nas próximas temporadas? Melhor, nas próximas corridas? Porque, ao mesmo tempo que ela melhorou, a Sauber passou na frente. Né? Então, assim, que pena. Um abraço, né? Que pena, né? Fala do Rafa Câmara. Temos que falar do Rafa Câmara aqui, senhores, aqui no finalzinho do vídeo, porque ele novamente venceu uma corrida na Fórmula 3. Ele marcou a 4ª pole em 5 finais de semana de corrida. Não é uma coisa normal para um estreante na categoria. E não só isso, venceu 3 de 5. É o atual líder do campeonato com uma pequena folga. Ele só tem um problema, que ele não pontua na sprint. Acontece, sempre tem um azar, sempre dá algo errado, ele não pontua na sprint. Mas como já diria o próprio Rafa Câmara, ninguém é besta, e ele muito menos. Continua fazendo valer a sua pole position na pista e vence as corridas. Eu adoraria dizer aqui, agora já temos o Bortoleto e vamos chegar ao Rafa Câmara. Deixa ele chegar na Fórmula 2, deixa ele ganhar a Fórmula 3, depois ele ganha a Fórmula 2, e aí ele chega na Fórmula 1. Mas assim, tá muito legal ver o Rafa Câmara por lá. Quando você vai ver a corrida dele, você sabe que ele vai fazer alguma coisa. Se assistir quali, você sabe que pode esperar alguma coisa dele na quali e na corrida também. Na sprint, tem que melhorar. Mas tá muito legal ver o Rafa Câmara por lá e, por enquanto, muito promissor que a gente pode esperar para ele no futuro. Estou ansioso para ver o que ele vai aprontar. E espero que ele apronte na Fórmula 1. Alô Cadillac, alô Aston Martin, recado para vocês. Ó o Rafa Câmara aí, quer dizer, Ferrari também, o Leclerc e Hamilton aí se demole, ó. Rafa Câmara aí, tá? Senhores, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o vídeo respondendo comentários, porque eu não pedi perguntas para vocês por um erro meu, eu esqueci lá na aba da comunidade. Então, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, se sim, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos meus e nos vemos nos próximos vídeos dessa semana, na próxima e claro, até o final do ano, até o final do próximo, até o final do... Vocês entenderam, até o próximo vídeo.